Olá! Já pensou em ter as portas da Europa abertas? Hoje vamos mergulhar fundo nesse assunto para entender como a dupla cidadania espanhola pode ser a chave para realizar esse sonho. Pois é, às vezes a nossa conexão com a Europa está mais perto do que a gente imagina. Quem sabe no nosso próprio sobrenome. Será que a história de uma família pode mesmo ser o passaporte para o velho continente? É o que a gente vai descobrir junto. Então esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é ser um cidadão de dois mundos, depois vamos ver os caminhos para chegar na Espanha, descobrir quem tem esse direito, passar por um guia prático e no final entender o que de fato muda na vida de quem tem essa nova nacionalidade. Ok, vamos começar do começo. Do ponto de vista da lei, o que significa de verdade ser um cidadão de dois mundos? A dupla nacionalidade é isso aí, ser reconhecido oficialmente como cidadão por dois países diferentes ao mesmo tempo. E o ponto mais importante é que uma não anula a outra, sabe? Dá para ter o passaporte brasileiro e o espanhol numa boa, com todos os direitos e também os deveres que cada um deles traz. E olha, para quem fica com uma pulga atrás da orelha, pode relaxar. No Brasil, isso é totalmente permitido. A nossa Constituição garante esse direito. Então, não existe risco nenhum de perder a cidadania brasileira quando se consegue a espanhola. Bom, agora o nosso foco é a Espanha. E a legislação de lá tem umas vantagens bem interessantes, principalmente para cidadãos de países ibero-americanos, que é o nosso caso como brasileiros. Basicamente, existem 4 grandes portas de entrada para a cidadania espanhola. A mais famosa é a por descendência, mas morar lá, se casar ou a via de opção também são caminhos possíveis que a gente já vai detalhar. O caminho mais trilhado por brasileiros é o famoso jus sanguinis, ou direito de sangue. Ou seja, se na árvore genealógica da família tem um pai, uma mãe ou avós espanhóis, essa é uma rota bem promissora. Agora atenção aqui, porque essa vantagem para brasileiros é enorme. Enquanto a regra geral para estrangeiros pede 10 anos morando legalmente na Espanha para só então poder pedir a cidadania, para nós esse prazo despenca para apenas 2 anos. É uma diferença absurda que acelera demais o processo. E se o caminho for o casamento, o prazo fica ainda menor. Depois de casar com um espanhol ou espanhola e morar legalmente no país por um aninho só, a porta da cidadania já se abre. Certo, agora que a gente já conhece os caminhos, vem a grande pergunta. Mas, afinal, quem exatamente pode pedir? Vamos mergulhar nos detalhes para ver quem se qualifica. Aqui a gente tem um resumo dos principais grupos: os descendentes diretos, como filhos e netos, os residentes legais, que se beneficiam daquele prazo curtinho de 2 anos, os cônjuges e uma categoria super importante que busca reparar injustiças da história, que são os descendentes de exilados. E vale a pena destacar esse ponto. Essa lei da memória democrática foi um verdadeiro marco, porque ela abriu as portas para muitos netos e outros descendentes que antes não conseguiam, sabe? Foi uma forma de reparar o passado e reconectar muitas famílias. Ok, a pessoa verificou e parece que tem um direito. E agora? Bom, agora a gente vai para a parte prática. O passo a passo para transformar esse direito num passaporte de verdade. O processo, apesar de ser bem burocrático, tem uma lógica. Primeiro, ter certeza do direito. Depois vem a fase crucial de juntar toda a papelada, tipo certidão de nascimento, casamento. Aí precisa fazer as traduções oficiais e só então o pedido é protocolado, seja no consulado aqui no Brasil ou direto lá na Espanha. E depois, claro, é ter paciência e esperar a análise. Para quem vai pelo caminho da descendência, atenção máxima aqui. A documentação é tudo. É preciso criar uma verdadeira ponte de papel, com todos os documentos oficiais, sem nenhuma falha, ligando a pessoa diretamente ao seu antepassado espanhol. Qualquer errinho aqui pode botar todo o processo a perder. E, finalmente, o processo acabou e o passaporte espanhol está na mão. O que isso muda na vida real? Vamos dar uma olhada nos direitos e, claro, nos deveres que vêm junto. Aqui a gente vê bem esse equilíbrio. Do lado dos direitos, a liberdade de morar e trabalhar nos dois países, ter acesso a serviços e o grande trunfo: circular livremente pela União Europeia. Do outro lado, vem os deveres, como respeitar as leis das duas nações e ficar de olho em possíveis obrigações fiscais. Mas vamos focar naquilo que para muita gente é o benefício que mais muda o jogo: o acesso sem restrições para morar, trabalhar e estudar em todos os 27 países da União Europeia. Isso significa que a cidadania espanhola não abre as portas só da Espanha, mas de um continente inteiro. E esse exemplo prático aqui mata a charada. Com o passaporte espanhol, uma pessoa pode simplesmente decidir morar em Paris, arrumar um trabalho em Berlim ou fazer um curso em Roma com a mesma facilidade de um cidadão local.
não precisa se preocupar com visto de longa duração, é algo que realmente muda a vida. No fim das contas, essa jornada pela dupla cidadania pode ser cheia de burocracia, mas ela abre um mundo de possibilidades. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se essa porta se abrisse, qual seria o primeiro destino?